seja você religioso ou não religioso, pesquisar, sobretudo na patrística, né? Buscar na patrística esse período filosófico-teológico da igreja, né? Que nós chamamos de padres da igreja, padres históricos, por isso patrística, período dos pais, porque são os primeiros a formularem os dogmas, as verdades da fé da igreja. Então, busquem na patrística essas leituras, é muito importante antes de chegar a conclusões, porque na patrística a gente vai ter uma série de explicações que evitaria muitos enganos nos dias de hoje. A lei é criada pelo homem, se está escrito em Êxodo que Deus escreveu as 2 tábuas do testamento com o próprio dedo e entregou a Moisés. Acho que eu vou deixar por conta do senhor. Vamos lá? Na verdade, como eu acabei de explicar, Deus escreveu alguma coisa? Não. Deus tem dedo? Não. Isso nós chamamos de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É uma figura de linguagem onde eu vou atribuir figuras humanas para Deus. Olhos, boca, orelha, mão, pé... Barba, cabelo, rola, pinto, tudo isso daí que você imaginar. Entendeu? Então é quando... Ó, padre. Então isso... Mano, você tá morto, Fábio. A culpa é dele, eu não tô falando nada. Então isso é antropomorfismo. Então quando atribui qualquer questão física à divindade. Ai, Deus... As tábuas foram escritas com o dedo de Deus. Não. Deus não escreveu nada. Lembra que eu falei que para você validar algo, você tem que inserir o divino? Então o que eu faço? Eu fui lá para o monte maconhado, que só tinha plantação de maconha, onde Moisés está. Tem um vídeo que chama... Gente, isso é mentira. Não, isso é verdade. Não, mentiroso. Vou provar agora, padre, ó. Existe uma expressão, vamos lá, por 2 questões, eu vou te provar agora, padre. Esse nome chama Abraham. Caneboche em hebraico é cannabis. Tanto que eu tive um problema com a Federação Judaica, tá? Porque estava dizendo que eu era um antissemita. O que aconteceu? Mas porque você é maconheiro ou porque você tá... Não, porque eu falei que Moisés fumava maconha. Entendi. Que Moisés, quando estava no Monte Sinai, na verdade, ele estava na brisa da maconha. 40 dias, aí ele... O camarada tá 40 dias maconhado, ele vê figura de Deus, ele vê tudo. E o camarada escreve até em pedra. Desce lá, Deus mandou, não foi Deus que mandou, foi a brisa da maconha. Isso eu explico no meu vídeo. Tava tão bonitinha a explicação. Calma que eu vou explicar. O senhor foi colocar maconha, gente. Calma que eu vou... Eu não concordo com o Sabino também. Calma que eu não expliquei, não. Deixa eu Deixa eu falar sério agora. Não, que a maconha existia... Não, sim, vamos... Não, deixa eu explicar. Não, era existente realmente. Claro. E ela foi usada nos altares. E o Egito Antigo fazia embalsamento de corpos das múmias com cannabis. Entendeu? Então, foi descoberto em Jerusalém 2 altares contido um grande teor de THC. Mas voltando, não, na verdade Deus não escreveu nada. É uma figura de linguagem que o escritor ele constrói dentro do antropomorfismo, que Deus escreveu alguma coisa. Por quê? Como o povo sai do Egito, então eles estão com a cultura do Egito, com as leis do Egito, com tudo que é do Egito. Só que agora eles querem organizar o quê? Uma nova cultura, um novo povo, uma nova circunstância, situação. Então eles têm que criar a unidade dessa divindade. Só que para essa divindade tem que ter o quê? Ela tem que ter leis, tem que ter diretrizes. Então tem que colocar que Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para o povo. Que na verdade Deus não escreveu nada. Eles desenvolveram, eles criaram e faz o quê? Coloca o divino para validar. Porque você só valida alguma coisa para uma nação, para um povo, para uma cultura, naquele caso, quando você coloca o divino. Por quê? Porque as outras nações tinham seus divinos e as suas normas e suas legalidades. Então eu tenho que fazer o mesmo. E isso se perpetua, porque não só pelo divino. Você vai ver, sobretudo no período renascentista, quando as obras literárias eram compostas, muitas vezes elas eram escritas por discípulos das escolas literárias e assinadas como se fosse o professor. Então, isso atribui-se a Shakespeare. Foi Shakespeare que escreveu? Não, foram alunos dele. Só que o fulaninho que escreveu é quem no Jogo do Bicho? Então nós precisamos de validar o escrito. Para validar a gente coloca o nome de quem? Shakespeare. A mesma coisa com as escrituras. Quando se fala sobretudo do Antigo Testamento, né? A Torá, os 5 primeiros livros. Foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Imagina. Não. Claro que não. Lógico que não. Né? O texto composto, a composição final do texto é depois do exílio da Babilônia. Nós estamos falando de 2000 anos depois de Moisés. Então, assim, atribui-se a Moisés. Por quê? Quem é a figura que representa a lei? Moisés. Ele é que desceu com a lei do céu. Então, tudo que é lei, ou seja, o Pentateuco, a Torá,
A lei é atribuída a Moisés. Agora- Diz que o padre está falando, você quer ver? Os evangelhos é a mesma coisa. A única coisa que você tem, dentro do primeiro século, de garantia que alguém escreveu foi Paulo. Os evangelhos, os autores são todos anônimos. Quem vai atribuir nome para 4 evangelhos, seus respectivos nomes, é o pai da igreja Irineu de Lyon, em Contra as Heresias. Isso em mais ou menos em meados de 180 depois de Cristo. Você tem o pseudonimato, que é isso que o padre acabou de explicar. Alguém escreve, mas para validar que ele escreveu, coloca o nome de fulano igual. Todas as 13 cartas são de Paulo? Não, não são de Paulo. Você tem 13 cartas de Paulo, mas não são as 13, são dele. Mas colocaram o nome de Paulo para validar os seus escritos. Isso. Para ter autoridade. Que é o sistema de canonização. Exemplo, o padre conhece muito mais do que eu, por ter estudado a respeito do cânon, que vem do período da patrística. Naquela época, se dizia que para um livro fizesse a composição do Novo Testamento, primeira regra, teria que ter sido escrito por um apóstolo. Aí você tem um problema. Durante o período apostólico, ou seja, o último apóstolo a morrer foi João por volta do ano 98. Qualquer escrito que tenha sido redigido após o ano de 98 não pode ser considerado sagrado. Sim. Daí nascem os apócrifos. Aí você tem um problema grave. Ó, a primeira regra, como existiam vários escritos, aí as pessoas falam, só existiu 4 evangelhos. Não, existiram vários evangelhos atribuídos com nomes apostólicos. Exemplo, evangelhos. Quando você chega em Justino Mártir, que é início do 2º século, que ele vai estar lá, um diálogo contra Trifão, com o judeu, ele vai falar a respeito do batismo de Jesus no Rio Jordão, que pegou fogo. Aí você chega nos 4 evangelhos, não existe. Que quando Jesus está sendo batizado, acendeu um fogo no Jordão. Sabe de onde o Justino Mártir tirou essa referência? Do Evangelho dos Hebreus. Não é carta aos Hebreus, é Evangelho dos Hebreus. Você tem canonizado isso? Não. Mas era o acesso que Justino Mártir tinha. Quando o Justino Mártir vai tratar a respeito do julgamento de Jesus perante o Sinédrio, Justino Mártir diz que conhece a história de Jesus a respeito do Sinédrio pela carta de Pôncio de Pilatos. É. Nós temos essa carta na Bíblia? Não. Está Que canonizado? relata, Não. inclusive, a conversão da esposa de Pilatos. Sim. Falo tudo isso, mas são apócrifos. São considerados apócrifos, daquilo que eles julgaram que para eles não tinham validade. Aí vem o problema. A regra para que uma das primeiras regras, para que um dos evangelhos faça parte da composição da Bíblia, teria que ter sido escrito por um apóstolo. Lucas foi apóstolo? Não. Marcos foi apóstolo? Também não. Segunda regra. Se não foi apóstolo quem escreveu, então um apóstolo deveria endossar aquele que não era apóstolo escreveu. Quem foi que endossou o que Lucas escreveu? Não sabe. Quem endossou o que Marcos escreveu? Também não sabe. Terceira regra, teria que ser inspirado pelo Espírito Santo. Lascou-se tudo. Lucas vai falar que escreve o seu evangelho por conveniência e não por inspiração. Aí o que acontece agora? A autoridade apostólica. Aí entre os pais das igrejas. É o que nós escolhemos e ponto final e acabou. Período patrístico. É isso. É isso que aconteceu. Isso é a construção do Novo Testamento, que eu não trouxe meu livro. É como surgiu o Novo Testamento. Por esse motivo, Lucas é inserido. Foi inserido por quê? Porque aí você tem o sinótico, o padre tinha falado anteriormente a respeito disso. E ele era discípulo de Paulo. Ele acompanhou Paulo, ele não acompanhou nenhum dos apóstolos. Ele acompanhou Paulo. E Marcos era discípulo direto de Pedro. Sobrinho. Né? Muito próximo. E acabou que escreve o texto menor, porque Pedro já estava preso, em iminência de ser morto a qualquer momento. E ele tinha pressa em relatar tudo o que era preciso como bispo. Ele estava em Roma, preso. Então Marcos escreve só o essencial, é o evangelho mais curto, porque é o evangelho da pressa. Que segundo Papias, um pai da igreja, ele era intérprete de Pedro. Uns 5 fragmentos do pai da igreja, Papias, finalzinho do primeiro entre o segundo século, foi intérprete de Pedro. É muito importante para quem está assistindo a gente que antes de qualquer ideia, seja você religioso ou não religioso, pesquisar sobretudo na patrística, né? Buscar na patrística esse período filosófico teológico da igreja, né? Que nós chamamos de padres da igreja, padres históricos, por isso patrística, período dos pais, porque são os primeiros a formularem os dogmas, as verdades da fé da igreja. Então, busquem na patrística essas leituras, é muito importante antes de chegar a conclusões, porque na patrística a gente vai ter uma série de explicações que evitaria muitos enganos nos dias de hoje.